Paz seja convosco. Esse é o trem das 9h25. Abre a Bíblia comigo. Não está aqui. O slogan ali, Coloca o anterior. pelo Espírito. Por gentileza, meu querido. Coloca o anterior ali para mim. Isso. Aleluias. Agora sim. Sendo guiados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Esta promessa, irmãos, é só para os filhos de Deus. Amém. Mas e eu? Torna-se filho de Deus, que você tem essa proteção. Amém? Quantos aqui já receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante a sua mão. De verdade mesmo? Então você é filho de Deus. Então a promessa é para mim e para você. Amém? Versículo 16 do capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versos 16. Todos os irmãos têm a Bíblia em mãos? Ou pegue uma carona aí com os irmãos, com as irmãs. Você que trouxe a Bíblia eletrônica, o celular. Depois de ler, deixa ele no silencioso. Porque o zap hoje vem lá do céu, viu? Tá? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Podeis assentar, irmãos. Nós já ouvimos aqui acerca do Espírito Santo que ele é o Espírito Santo é uma pessoa. Como é que você faz para conhecer uma pessoa, para ter intimidade com uma pessoa? Conviver com ela, dialogar, mas muito diálogo. Com o Espírito Santo é assim. E qual é o diálogo com o Espírito Santo, irmãos? É a oração. Diga comigo, oração. Aí tem aquela pessoa, ela já está enfadada de ouvir determinadas coisas, ela diz, não, mas eu já sei de cor. Mas a pergunta é, você tem colocado em prática isso que você sabe de cor? Se não tem colocado em prática, não vai adiantar de nada. Não fique bravo comigo, não, foi Jesus quem disse isso. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como um varão que vai à frente do espelho, se olha, vê a sua aparência, saiu, virou as costas, já não sabe mais. Eu, por exemplo, saí de casa, já não sei mais como é que está meu penteado. Mas quando chegar em casa, eu vou verificar de novo. É bem assim, filhos. Eu gostaria que o irmão, tem alguns que não têm, mas se eu ficar aqui, eu vou atrapalhar, não vou? Para ler lá, não atrapalha? Não. Vocês são muito bonzinhos. Romanos capítulo 8, querido, coloca para nós ali, fazendo um favor.
capítulo 8 de Romanos, o capítulo 8. Eu vou ler até o Apocalipse. Capítulo 8, do 1 em diante, filho. Do 1 ao 11. Diz assim: porque... Abriram a Bíblia? Já? Aleluia. Porque, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne no pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo... Para andar no Espírito, precisa ser guiado no Espírito. Para ser guiado pelo Espírito, tem que andar com o Espírito. Mas você já saiu com alguém, às vezes, para fazer um passeio, ou mesmo com a esposa, com o namorado, com a namorada, e só ele que fala, só ele que dá as ideias. Não, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Se vai no parque, vamos no tobogã, tudo é ele ou ela que decide. Você conhece alguém assim? Não. Às vezes as pessoas, nós queremos fazer com o Espírito Santo assim, irmãos, e não é. Ouça a voz do Espírito. O Espírito Santo fala a nós. Pensei que eu vi pelo menos uns 500 além. Uns 14 já ajudou. É assim, filhos. Mas continuando. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Irmãos, não sei se você faz isso todos os dias. Quando eu levanto, eu digo: bom dia, Espírito Santo, vem comigo. Aonde eu vou, eu preciso, mas eu convido, viu? Você, quando vai sair, vai a algum lugar, esposa, você quer ir comigo? Ou vamos comigo? Ou filho, a filha? Assim o Espírito Santo. Você já convidou ele para estar assentado no banco com você? Isso é uma metáfora, porque na verdade o Espírito Santo está em seu coração, dentro de você. Agora, do lado vem os nossos auxiliares, os anjos. Amém? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus que habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive
por causa da justiça. E o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Há pouco nosso pastor, o líder do culto, que o pastor Walter, disse assim: hoje o pastor vai encerrar a campanha. Mas me veio outro pensamento, pastor. Nós vamos dar um time, vamos dar um tempo, e a gente vai voltar a falar muito sobre esse tema. Irmãos, tem igrejas por aí cheias de gente, mas está vazia de Deus, porque falta o Espírito na vida das pessoas. Não é que nós estamos lá no ápice, não. Nós estamos muito longe de alcançar o ápice, ou seja, de estar cheio, transbordando. Mas isso nós não vamos esperar que aconteça assim, como se viesse, como essa chuva veio hoje assim e molhou. Eu acho que Curitiba toda, pelo menos Curitiba toda foi molhada, né? Não vamos esperar. Vamos fazer com que aquelas nuvens chove um pouquinho lá na rua. Onde é que você mora? Avenida Senhora da Luz. Que número? 347. Olha, aquele prédio lá já pode ser aguado pela água do Espírito. Aleluia. Mas lá, eu estou arrumando outro que eu não lembrei do endereço meu ainda, viu? Rua dos Palutinos, 378. Lá também precisa. Chuvas. Seródia. Urbano Lopes. 200 e quanto? 238. Precisa. Ou seja, eu e você precisamos de começar, irmãos. Mas sem oração, não, nada feito. Nós ouvimos aqui, terça passada, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Não use o Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem que lhe usar. E se você for usar ele, você faz tudo errado. Nós faremos tudo errado. Temos que deixar ele usar as nossas vidas. Mas para isso temos que ter intimidade com ele, caminhar com ele. Filhos, não é uma utopia, não. O Espírito Santo é verdadeiro. Glória a Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E se você não sabia, fique sabendo que a obra que é feita, que é realizada, é obra do Espírito Santo de Deus. E ele só se move e age mediante o clamor da sua igreja, do seu povo. Ah, se nós clamarmos mais, ele vai operar muito mais, com certeza. Agora é bom que eu faça aqui uma observação. Tem gente que ele faz uma campanha de oração, pastor Walter, ele pensa que agora vai ficar um mar de rosa a vida dele. Pelo contrário, irmãos, às vezes fica todo atrapalhado, tudo de ponta cabeça, tudo, parece que está dando tudo errado. Mas se você está orando, está buscando, está crendo, não desanime, porque Deus não é Deus de confusão. Não desanime. A oração, irmão, não é para afugentar os mal, não. A oração é para lhe fortalecer, para você enfrentar as batalhas e vencer, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia!
Tem pessoas que ele ora uma semana, ele ora um mês, ou ele ora um ano. Busca, e a coisa está difícil. Mas se ele parar para pensar, nesse período ele já venceu muitas batalhas, que sem a oração ele não teria vencido. Você já percebeu isso? Eu não me lembro, pastor Walter, desde que eu comecei a pregar, um período assim, muito tranquilo. Só que eu aprendi uma coisa: quando começa a ficar meio tranquilo, é aí que eu boto a minha barba de molho. Você já viu esse ditado? Aí é que você precisa desconfiar, porque o inimigo ele recuou estrategicamente, ele recuou para me estudar, para ver onde está o seu ponto fraco, aonde que ele pode atacar, se é o filho, se é esse ou aquele ou aquela, o marido, a esposa. Cuidado, gente, tenha sabedoria, busca em Deus, caminhe com o Espírito Santo, para não precipitar em decisões, para não tomar decisões erradas, para não julgar os outros, principalmente os seus, que está perto de você. Muito cuidado, procura ouvir mais, ouça, tenha paciência para ouvir. Tanto é que Deus teria ter feito duas bocas, ele fez só uma, para você falar menos e ouvir mais. Tem gente, mas eu não aguento ouvir asneira, essas coisas. É melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, viu? Não faça isso. Ouça. Mesmo as coisas ruins, não é ruim de tudo, não. E eu aprendi isso na Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. É só você ter assim o discernimento. Mas não há discernimento sem a percepção do Espírito Santo de Deus. Você não vai ter como discernir. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, irmãos. Por isso que eu preciso ser guiado pelo Espírito. Uma das coisas que eu gosto muito daquele cântico que diz: divino companheiro, porque sem esse companheiro eu não sou nada. E como eu preciso. Capítulo 14 de João. Capítulo 14. Versículos 15, 16 e 17 está escrito: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava sendo agora substituído. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco alguns dias. Para sempre. Estão atentos. O 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando eu disse no início que a promessa é para os filhos de Deus, é por isso aí, viu? Fique bravo comigo, não. Você sabia que não são todas as pessoas que são filhos de Deus? Todos são criaturas de Deus.
Mas filhos de Deus são aqueles que já receberam Jesus, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou Salvador e Senhor. Ainda o capítulo de João 14, 25 e 26. Tenho-vos dito isso, estando convosco. 26. Mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Você percebe a necessidade da companhia permanente na sua vida do Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler de novo? O 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Então não há vida cristã sadia, vitoriosa, vencedora, sem a companhia do Espírito Santo, meus amados. Se eu ainda não aceitei Jesus, não recebi como Senhor e Salvador, este é o primeiro passo. A Bíblia me ensina que eu recebendo Jesus como Salvador, eu recebo também com o seu Espírito. Mas não fica só nisso. Eu preciso de buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas não fica só nisso. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando nós, não precisa muito, 90 e 10% fazer isso, não há quem segure a igreja. Aleluia. E a igreja nunca precisou de orar tanto como agora. Que é essa aparente liberdade que temos, isso aí é por pouco tempo, viu? Se a igreja não se prostrar diante do Senhor e não clamar pela misericórdia do Senhor, eu não sou profeta aqui pessimista não, viu, irmãos? Estou falando que a Bíblia me dá esta base. Se nós não clamarmos, não buscarmos ao Senhor, esta liberdade vai ser por pouco tempo. Se hoje as pessoas têm dificuldade de vir à igreja, um dia por causa da chuva, outro dia por causa do frio, outro dia por causa disso, outro dia por causa da visita, outro dia porque está com preguiça, outro dia porque está cansado, outro dia porque não quer mesmo. Meu Deus! Aí a gente esquece do Salmo 122, o que está escrito lá, pastor André? O primeiro. Alegrei-me. Vamos à casa do Senhor. Tem gente que veio empurrada. Deixa eu dar uma olhadinha se está mesmo. Eu sei que está olhando para mim. Gente, como é que eu vou receber a bênção? Eu vim empurrado. Eu queria vir com uma camisa azul e a minha esposa fez eu vir com a xadrez. Já veio empurrado. Eu queria vir com o sapato usado, ela não vai com o sapato novo. Isso não é novo, eu só estou citando exemplos. Vai me dizer que você nunca ficou empurradinho. Pelo menos até chegar no portão ali, você tem empurrado. Atravessou a rua. Depois que terminou o culto, aí vai lá, pega a mãozinha dela. Vamos, meu amor. Aí
Aí melhorou. Mas tem uns que saem do culto emburrado. Ah, o Espírito Santo voltou lá para a eternidade. Ele chega, entra lá no carro, já liga o carro e começa a acelerar. Para o traste! Antes era amor, agora é traste. Aonde que fica o Espírito Santo nesse meio aí, nesse fogo cruzado aí? Eu falei para você, não fica lá de nhenhenhen, de lenga-lenga, conversando não, que coisa. Liga uma outra hora, marca uma visita, vai jantar na casa dela e vai conversar com ela o tempo que você quiser. Mas por favor, não me deixe eu me atrasar, porque ainda eu quero ver o Fantástico. Aí ele fica fantasticado a semana inteira. Onde é que fica o Espírito Santo? Irmãos, mas eu não estou falando de coisa fácil, é muito difícil. Ainda mais que tem umas pessoas com temperamento forte. Você conhece alguém com temperamento forte? Aí ele diz assim: eu não tenho sangue de barata. Eu não sei se sangue de barata tem cor. Os biólogos aí podem dizer. Hã? É frio? Sangue frio? Não tem o sangue de barata. Então vamos fazer uma fusão aí no sangue de Jesus para esse temperamento ser moldado, ser moderado, para que você tenha a companhia do Espírito Santo. Aleluia! Vem, Santo Espírito, sobre a tua igreja. Aí ore pedindo mansidão, temperança, bondade. O que mais? Domínio próprio. Longanimidade. Tem gente que longanimidade para ele é isso aqui, ó. Só. Meio passo. Não, longanimidade é você ir relevando, ser resiliente. Mas isso não é uma tarefa fácil. Você só faz isso se realmente você buscar no Espírito Santo. Porque o ser humano é mau, irmãos. Nós somos más. Sem a transformação, nós somos muito más. Você se lembra, né? Você não era flor que se cheirava. Aí hoje está tudo bonitinho, tudo mais ou menos, mas nós já fomos terríveis. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém. Não vamos perder, jogar fora esta oportunidade, meus amados. Vamos buscar no Senhor. Ô pastor, outro dia você me dá umas 3 horas para falar pelo menos. 30 minutos é muito pouco. Mas calma, irmãos. É que se o culto passar das 9h28h30, continua chovendo. Mas um dia ainda não tem culto de 2, 3 horas, 4 horas. Sexta-feira, vigília. Sexta-feira. É vigília. Mas a vigília tinha que ser 6 horas pelo menos. Mas já está bom. 4 já é um bom começo. Tem gente que diz assim: mas antigamente a gente começava a vigília. Eu já fiz muito isso, irmãos. Lá em Corumbá, fiquei lá por 3 anos. E todas as sextas-feiras terminava o culto às 9h30. 10 horas nós tínhamos que estar no monte para começar a oração. Comecei lá com as 8, 10, 15 pessoas. Depois de uns 3 meses, nunca baixou de 60, 70 pessoas. Mas era fogo. Para encerrar, eu vou contar uma experiência. Terminamos o culto e começou. Sabe quando as nuvens começam a ficar preto assim, aqui assim? Eu saí lá fora, olhei. Disse: irmãos,
vai dar uma chuva, mas muito forte. Mas eu tenho um voto, eu tenho um compromisso, eu tenho um propósito. Eu vou assim, quem vai comigo? Mais de 40 me acompanharam. Mas dito e feito, andamos umas 4, 5 quadras de longe da igreja, assim, começou aquele espinho grosso que doía, rapaz. E daqui a pouco veio a chuva. Para você ter ideia, para nós subir no monte, você tinha que sair do leito da estrada, pastor, quando vem enxurrada. Senão a enxurrada te levava para baixo. E ainda a gente tinha umas crianças 5, 10 anos, 12 anos, que a gente tinha que segurar pela mão com medo que pegasse a enxurrada e descesse. Era 40 minutos de caminhada, que dia nós levamos um pouquinho mais, porque a chuva atrapalhou muito. Eu vou contar uma coisa, você não vai acreditar. Quando nós chegamos lá em cima, irmãos, e fizemos o círculo de oração, eu vi as pessoas fazerem assim. Ninguém estava molhado. Ninguém estava molhado. O Espírito Santo é verdadeiro. O local onde nós íamos orar, pastor, não tinha barro, não tinha lama, a grama não estava molhada. Ah, mas isso não é possível. Não aconteceu com Gideão isso? Por que não pode acontecer com você? O Espírito que deu autoridade, ousadia, graça, força e poder a Gideão é o mesmo Espírito que habita em você.